Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos, estamos começando mais um podcast e roda a vinheta. Bom, agora a gente está no segundo bloco de perguntas com o pastor Flávio e vamos seguir com as perguntas daqui. Lembrando que semana passada nós tivemos um bombardeio de perguntas, né? Exatamente. A galera interagiu aí e só pergunta polêmica. Obrigado, professor, por estar com a gente novamente. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco e as portas estão abertas para o senhor vir a hora que quiser. Até para a próxima vez o senhor trazer o seu livro, né? Que o senhor ficou de trazer, não trouxe, para poder divulgar para a gente esse presente aí. Sim, o livro foi publicado no dia 26, mas ainda não chegou nas minhas mãos. Né? Mas na próxima vez eu trago, mais uma vez, um grande privilégio estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Mas já está vendendo já, né? Ele foi lançado, né? Já pode comprar pela editora Trinitatis. Mas é só pela editora só? Não tem revendedores com o senhor? Não, pode comprar comigo. Então, se o senhor quiser deixar o telefone, a galera já entra em contato. Tá. Ou então a gente coloca no... Ah, show. Eu mando as formas de contato. Sim, a gente coloca na descrição, então. Show. Tá bom? Agora é contigo, Marquinhos. Continua o bombardeio. Vamos lá. Agora a Verônica, a esposa do irmão Clodoaldo, perguntou: Pastor, quando uma criança nasce e depois de uma semana ela morre, qual é seu destino? Lembrando, galera, que nós começamos falando sobre a igreja, o início da igreja e suas práticas, né? Só que a galera tá bombardeando com outras perguntas, né? Essa pergunta... Talvez eu nem saia daqui hoje, né? É o seguinte, qualquer pessoa para ser salva, ela precisa do sacrifício de Cristo. Não existe a possibilidade de ninguém ser salvo sem o sacrifício de Cristo. Né? Esse é um ponto e precisa ser um ponto pacífico dentro da fé cristã. É uma coisa que nós chamamos de núcleo duro. Né? A gente pode divergir sobre forma de batismo, se é com muita, se é com pouca água. A gente pode divergir se a ceia ela é um memorial, ou ela tem a presença real de Cristo. A gente pode divergir sobre eclesiologia, né, sobre forma de governo, mas sobre o núcleo duro a gente não pode divergir. Então, uma das coisas que está no núcleo duro é de que não existe nenhuma possibilidade de salvação sem Jesus Cristo. Como que eu respondo isso? Responder dentro da Confissão de Fé de Westminster, tá? A Confissão de Fé de Westminster trata desse assunto. A Confissão de Fé de Westminster é um documento teológico produzido, né, pela igreja inglesa, e nós mantemos ele ainda como sendo a nossa confissão de fé, tá? É a nossa base teológica. A criança morrendo na infância, sendo eleita, o sacrifício de Cristo repousa sobre ela e ela vai para o céu. Tá? Não sendo eleita, é o destino de todos os perdidos. É difícil porque a gente tem a questão da criança como sendo inocente, ela não cometeu pecado. A gente precisa lembrar que todos que nascem depois de Adão já nascem mortos. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nascemos mortos. Davi fala isso no Salmo 51, né, que ele foi concebido em pecado. E a concepção dele em pecado não diz respeito ao ato sexual, diz respeito ao fato de que ele nasceu já pecador. Todo homem nasce pecador. A criança novinha, de um dia de vida, ela é uma pecadora. Ela tem sobre ela duas coisas. Ela carrega a culpa pelo primeiro pecado de Adão e carrega também a corrupção que advém desse pecado. Isso para todos os seres humanos. Então ela, como qualquer outro ser humano, ela precisa do sacrifício de Cristo. E aí ela também é dependente da eleição para que esse sacrifício de Cristo repouse sobre ela. Respondido. Agora o Ricardo da Silva. Professor,
quando começa e quando termina o livre-arbítrio dentro da Bíblia? Pois, para alguns, nunca terminou e para outros, nunca começou como eu. Existe, para alguns teólogos e dentro de alguns conceitos, aquilo que a gente chama de filigrana, né, que são detalhes. Tem gente que fica preso a detalhe. Por exemplo, dentro da minha denominação, para diferenciar o livre-arbítrio, né, que o homem... Né, deixa eu responder a primeira pergunta. O livre-arbítrio ele começa com a criação do homem. O homem ele é criado livre, tá, com a opção de escolha. Embora ele receba da parte de Deus uma determinação para que ele não faça, ele tem a possibilidade de fazer, né? Caso contrário, não seria válido o pacto, tá? Esse é o primeiro pacto, é feito com o homem, um pacto de obediência. Ele descumpre esse pacto. Quando ele faz isso, ele morre. E a partir do momento que ele morre, ele não tem livre-arbítrio, né? Seria um absurdo dizer que uma pessoa morta pode escolher alguma coisa, né? Não tem como escolher nada. Eu vou citar aqui um professor de teologia sistemática, né? Rick Sproul. Ele vai falar sobre o momento dele do seminário que foi perguntado isso. O que um morto pode fazer? Ninguém respondeu, até que alguém lá no fundo da sala levantou a mão e disse, né, feder. A única coisa que uma pessoa morta pode fazer é feder. Então, a pessoa morta não tem a possibilidade de escolher nada. Então, o livre-arbítrio ele nasce com a criação e ele morre com a queda. Tá? Então, aquele negócio de falar que o Antigo Testamento é a dispensação da lei, o Novo Testamento é a dispensação da graça, né, está equivocado. A dispensação da graça ela acontece após a queda, com o anúncio da redenção. Tá? Lá em Gênesis 3,15. Agora, como eu falei da minha denominação, para diferenciar o livre-arbítrio, né, de uma escolha livre que a gente pode fazer, porque embora a gente não possa mais optar, tá? Quando a gente fala de livre-arbítrio dentro da teologia, a gente está falando da possibilidade do homem pecador optar pela salvação, né? Ele escolher a salvação ou negar ser salvo. Tá? O livre-arbítrio se limita a isso. E aquilo que você pode fazer, como escolher uma roupa, escolher a esposa, escolher o trabalho, escolher o percurso que você vai fazer para ir para casa, é chamado de livre agência. Só que dá na mesma coisa. Tá? Então, por isso que eu chamo de filigrana. Né? São detalhes, são minúcias. Né? É uma maneira de tentar diferenciar. Então, o homem ele continua com livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio não dá a ele a opção de salvação. Tá? Ele tem livre-arbítrio para outras coisas, menos com relação à salvação. O livre-arbítrio para a salvação acaba no Éden, com a queda. Respondido, Ricardo. Respondido. O Ricardo ele é um amigo nosso, né, seminarista, e ele é polêmico com essas perguntas, né? Além de exótico com as suas vestes. A outra do Gustavo, polêmica, como sempre. Novamente, a questão de política e fé. Quando trago uma realidade ímpia, como citar um torturador como Carlos Alberto Brilhante Ustra como herói nacional e a igreja aceita, não estaria destruindo tudo aquilo que Jesus ensinou? Pô, meu Deus do céu, cara, essa pergunta aí, ele está forçando muita barra. Sim, sim. Porque eu sei que é o senhor que vai responder essa pergunta, mas isso aí não foi citado pela igreja. Isso aí foi citado por um cara que ao meu ver, não é um presidente ideal, mas é o que nós temos. Se entre os dois fosse uma batata frita, isso é minha opinião, tá? Uma batatinha frita e o outro, eu preferia votar na batatinha frita. Mas foi citado por um cara que não é ideal. As pessoas não conseguem identificar que quando nós votamos em alguém, nós não votamos no marido, numa esposa, nós votamos em alguém para poder exercer a função que foi feita. E isso aí eu estou citando até uma palavra sua, né, professor? A escolha de um líder, né? Um líder político, você não está escolhendo um pastor, né? Um marido, uma esposa. Você está escolhendo alguém que pode não ser o ideal, mas é o viável, né, naquele momento. Mas com relação a isso, e eu vou falar aqui de orelhada, eu não recordo, tá, do coronel Ustra ter sido condenado, tá, por isso não. Então, existem acusações, como existem acusações de ambos os lados, né, com relação a isso. Agora, se ele foi condenado
por tortura, então ele foi julgado, né, e foi realmente identificado que ele era torturador, né, ele não pode ser tido como um herói nacional. Tá? Ele não pode ser tido como um herói nacional por ninguém. Por melhor que seja a pessoa, ela não pode, pela admiração que ela tem para a pessoa, né, elogiar ele com base nesses atos. Tá? Agora, tem que verificar se ele foi condenado, tá? Porque parece que há uma acusação aí da esquerda com relação a ele, né? E eu não sei se houve a questão da condenação. Porque falar, a gente pode falar um monte de coisa. Né? Agora, se não provar, está sujeito, né, a responder por isso. E é engraçado que as pessoas falam o que quer, né? E, tipo assim, eu concordo que tenha diversos partidos. Até porque cada partido representa uma certa classe de pessoas diferentes. Até aí tudo bem, mas nós sabemos que tem políticos sérios tanto na direita quanto na esquerda, mesmo nós sabendo que o plano de governo da esquerda não é o apoiável, mas você vê que tem pessoas do bem também, mas nós vemos que a grande maioria finge, disturpam, como dissimulam. Até o próprio Danilo Gentili uma vez falou numa entrevista que ele estava esperando uma certa celebridade para ele poder fazer uma entrevista. Aí uma velhinha do lado começou a gritar. Ele: oi, minha senhora, está passando mal? Ela começou a gritar. Ele: senhora, está passando mal? Aí quando a galera olhou para ela, ele me bateu. Aí ele olhou assim: eu te bati? E o pessoal de esquerda já do lado atrás, querendo linchar ele. A sorte que um camarada tirou ele de lá, e até ele explicar isso, ele podia ser linchado. E era politicamente feito com viés político ali da esquerda. E ele fala isso. Então a gente vê claramente que muitas das pessoas agem de maldade. Como tem gente boa, muita gente boa na direita, também tem gente boa, gente ruim também. E isso em todo lugar, na medicina, no judiciário, em todo lugar. Agora as pessoas querem generalizar coisas que, cara, a igreja não fez isso aí. A pessoa não está idolatrando um homem, mas é o que nós temos de melhor. De melhor não, na ocasião, né? De viável. De viável. Não, as outras perguntas, Marquinhos. Não, tem aqui. Vamos lá. Agora, depois de responder todas as outras perguntas, vamos as perguntas iniciais, né? Até parecer novas. Sim. Qual a diferença dos fiéis da igreja primitiva e dos fiéis de hoje? Não tem. Né? Embora, assim, eu já escutei gente falando, a gente tem que voltar ao padrão da igreja primitiva. Só que a pessoa ela pega o padrão da igreja primitiva só de Atos 2 ali, né, do verso 42, e é somente aquilo. Né? Só que aí você lê Coríntios, igreja primitiva. Você tem um camarada que se deita com a madrasta dentro da igreja. A igreja se orgulha disso. Pô, o camarada é bom, né? Moleque bom, está pegando a madrasta. Você tem crente indo no tribunal comum, né, mundano, contra outro crente, quando esse assunto deveria ser resolvido dentro da igreja. Não estou falando de crime, não. Estou falando, às vezes, de ofensa, né, de coisa de dívida. O camarada pega, vai com o outro no tribunal comum, quando, na realidade, Paulo vai dizer que a igreja deveria ter pessoas sábias para tratar disso. Né? Você chega a 1 Coríntios capítulo 7, você tem a questão do divórcio, né, por qualquer motivo. Você tem a questão da greve, né, a mulher fazer greve, o cara fazer greve. Não sei se tem greve de homens, geralmente é a mulher que faz, né, greve, né, dentro aí do imaginário, né, do relacionamento.
né? E Paulo vai dizer não, né? Que o sexo no casamento é dívida, né? Pague, né, cada um ao outro aquilo que lhe é devido. Então o corpo do homem pertence à mulher, da mulher pertence ao homem. É necessário Paulo orientar a igreja com relação a isso, né? Você tem um problema de partidarismo dentro da igreja. Não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo. E tem aqueles que são mais metidos a crente, que vai dizer assim, eu sou de Cristo. Quando o cara fala isso, ele está falando, não aceita a autoridade de ninguém. E aí ele está pecando, porque toda autoridade provém do Senhor. E a autoridade eclesiástica é sobre a vida dele, mais ainda porque vem de Deus para ser guia para ele, né? Então, você tem problema com relação aos dons. As pessoas achavam que os dons eram para proveito próprio, ou era para aparecer, ou para ter proeminência. Na realidade, Paulo vai dizer que os dons eram para edificação da igreja. Que as pessoas não deveriam se orgulhar quando se usa os dons para fazer coisas ruins. As pessoas iam participar de uma festa chamada Festa do Ágape, e nessa Festa do Ágape era celebrado a ceia do Senhor, né? 1 Coríntios capítulo 11, e ele vai dizer, eu não vos louvo por causa disso, não tem como, né? Não tem como elogiar vocês por causa disso, porque quando vocês se juntam por alguma coisa, vocês se juntam para aquilo que é ruim. As pessoas tinham lá o junta-prato, né? A Festa do Ágape era um junta-prato, cada um levava alguma coisa, aqueles que tinham mais levava coisas melhores, e eles chegavam lá, comiam primeiro. Aquelas pessoas que não tinham nada, quando chegava lá já não tinha nada. A pessoa levava muita bebida, em vez de beber para se alegrar, não, bebia para ficar bêbado. E Paulo vai dizer, vai beber em casa, né? Para ficar bêbado, bebe em casa. Então tudo isso é a igreja primitiva, né? Colossenses se deixa levar para a heresia de Colosso. A igreja de Éfeso tendo problema com relação a discriminação com relação de judeus e gentios, e Paulo vai dizer, não, a barreira, né, foi derrubada, né, a barreira, o muro da separação foi derrubado, né, dificuldade de relacionamento de pais e filhos, de marido e mulher, de patrão e empregado, né, tudo isso dentro da igreja primitiva. Então, às vezes, a pessoa idealiza, né, isso, né, e acaba achando que a igreja primitiva era, poxa, que bênção. Da mesma forma que você vai ter muitas comunidades hoje que funcionam, né, de maneira orgânica, um irmão ajuda o outro, se ele tiver que tirar, às vezes, do próprio corpo a roupa para dar para o outro, ele faz isso. Da mesma forma que você vai encontrar também um monte de problemas como encontrava lá. Então, a igreja, ela é isso, né, em todos os lugares, em todos os tempos. Eu acho que o intuito dessa pergunta foi falar sobre o avivamento, né? Mas se nós formos ver ao longo da história da igreja, quando os reformadores viram o avivamento em si era o amor que eles tinham por missões, né? Quando eles iam para algum lugar e faziam missões, eles tinham aquela vontade de espalhar o evangelho. Não dessa forma que nós vemos hoje, quando começou na Rua Azusa, né? Pelo menos foi um pouco do que eu li. Eu não li tudo a respeito do avivamento, mas a gente tem algumas distorções, não menosprezando quem pratica, isso aí são crenças, né, diferentes, mas se nós estudarmos a história da igreja, nós vemos o real avivamento foi em prol de missões, não lá em Pentecostes. Pentecostes você tem a inauguração do Espírito Santo na igreja, né? O Paráclito, o Consolador prometido, ele é dado à igreja. E você tem ali sinais da evidência disso, né? E aí você teve avivamentos na história. A Reforma Protestante foi um grande avivamento, né? Você depois teve avivamentos na Inglaterra, no País de Gales, nos Estados Unidos. Depois você teve na Coreia, né? Fora isso, você não teve avivamentos mais como eles. Por exemplo, o Brasil nunca experimentou avivamento, embora, né, vocês são mais novos, né? Mas eu peguei a igreja numa época que a nossa igreja gastava fortuna enviando pastores para participar de congressos para produzir avivamento. A gente não teve um. E quando eu falo a gente, os evangélicos no Brasil, não estou falando só da igreja presbiteriana. Assim, você tem coisas tipo
da Rua Azusa, né, me perdoe os pentecostais, né, eu não posso considerar, né, o movimento pentecostal como algo, né, somente benéfico para a igreja, né? Tem muitos reveses, né, que vieram a reboque disso, né? O que Charles Finney fez, né, que aliás nenhuma das igrejas do qual ele plantou hoje existe, né, com base, né, no humanismo, com base na necessidade, né, da pessoa, e é fácil, né? É fácil eu encher uma igreja, não é fácil, né? A gente tem os métodos né, humanistas para isso. Agora, eu vou responder, né, ao dono da igreja depois, né, se eu usar esses métodos. Mas avivamento, mesmo a gente, né, foram poucos na história, e foram assim, cidades inteiras se convertendo ao Senhor, prostíbulos sendo fechados, que era uma maneira de se ganhar dinheiro, pessoas deixando, né, vícios. Era uma coisa assim, perceptível, não era assim um barulho, não era uma lata vazia, né, que tu joga uma pedra nela, faz mau barulho, mas ela está vazia, né, ela não tem nada ali. Né, é o que a gente geralmente vê hoje. Né. Avivamento mesmo, foram pouquíssimos. Né. O senhor estava falando aí a respeito do avivamento. Tem práticas hoje que são questionáveis, né? Não vou entrar em detalhes que a gente pode ser apedrejado, mas são coisas que eu vejo aí, meu Deus do céu, cara. Muda de assunto aí, Marcos. Vamos lá. Próxima pergunta. Por que houve os concílios e qual a importância deles? Sim. Pergunta boa. Pegando a parte bíblica, a gente tem um concílio de Jerusalém, né, que é o primeiro concílio descrito ali na Bíblia, e que vai tratar sobre a questão judaizante. Você tem ali uma transição em que o cristianismo está saindo do âmbito judaico-palestino, né, indo para o âmbito gentílico. Né, e aí se tinha aquela questão, né, o cristianismo vai levar toda a cultura judaica junto, ou o cristianismo vai e é necessário entender que parte da cultura judaica fazia referência a Jesus Cristo, e uma vez que ele se apresenta, né, ele cumpre lá o ministério dele terreno, já não faz mais parte, né, como a questão da circuncisão, né, e aí você tem o advento do batismo, a questão da alimentação, a questão das festas, né, que eram as 3 coisas mais cobradas que o judeu fazia em relação aos cristãos novos convertidos. E aí o Concílio de Jerusalém vai falar que não, aqueles que são judeus e que por questão de cultura desejam permanecer, né, com isso, não tem problema, desde que houvesse o entendimento ali de que não era aquilo que salvava eles, né? A salvação somente em Cristo, ninguém pode ser salvo pelas obras, né? Isso é uma heresia e um desrespeito à obra redentora de Cristo. E aqueles que são gentílicos, eles aceitam Cristo e pronto, né? Eles são batizados, são incorporados à igreja. Né? O Concílio de Jerusalém, né, eles vão dizer, achamos por bem, né, e você aí tem um colegiado de apóstolos e de pastores, né, se juntando para decidir isso. Com o passar do tempo, né, você tem até o primeiro, segundo século, você tem a igreja não produz teologia, né, no sentido de reflexão. Ela apenas copia aquilo que já se tinha. Você tem um credo apostólico, você tem a Didaquê, né, que foi um escrito, né, dessa época em que você tinha um resumo ali dos ensinos. Então, quando se tinha alguma dúvida, se voltava a isso. Só que começa a surgir algumas heresias. Por exemplo, dentro já do período ali do cânon, da escrita do cânon, você já tem indícios disso. Por exemplo, João, quando está escrevendo a primeira carta, ele vai falar: se alguém vem ter com vocês e não declara que Jesus veio em carne, não receba. Por que está falando isso? Provavelmente por causa do gnosticismo, não é? Que vai dizer que Jesus era apenas uma aparição. Então ele não era humano de verdade. Aí você tem mais tarde a heresia docetista, que vai dizer que, né, vem do grego dokel, que significa parecer, que Cristo apenas parecia humano, mas ele não era humano. Não é? Quem era o Filho em relação ao Pai? Né? Quem era o Espírito Santo? E aí no Concílio de Calcedônia, no Concílio de Nicéia 325, você tem a definição da questão da consubstanciação, né, do homúsios, né, lá do grego, de que Cristo é da mesma substância do Pai. Por quê? Por causa do arianismo.
Né? Ário, que era um presbítero da igreja, ele vai dizer que Jesus ele não era divino no mesmo sentido que o Pai era, mas ele é apenas um ser melhorado, né, que foi criado. E aí você tem mais uma heresia, né? Jesus ele não é criado, mas Ário vai dizer que ele foi criado por Deus e por isso ele era uma criatura, e nesse sentido inferior ao Pai. Né? Aí o concílio de Nicéia ele é reunido, né? Constantino na época é quem convoca ele, né, para poder dirimir essa dúvida. E aí você tem uma figura ali muito importante que mais tarde, né, ele vai ser perseguido, esse negócio todo, mas as posições dele serão, né, essenciais para a igreja, que é a figura de Atanásio. Mais tarde você tem, né, esse foi 325, em 381 você tem um concílio de Constantinopla, que era a questão da afirmação da divindade de Cristo. Ele é consubstancial ao Pai, então era necessário que a igreja afirmasse isso. A negação disso geraria, né, problemas sérios com relação à parte do núcleo fechado, que era a doutrina da Trindade. E esse concílio aí foi para colocar por terra o arianismo, né? Sim, aí você já tem uma outra pessoa, né, que era defensora do arianismo, que vai levantar essa bandeira novamente, né, de Ário. Né? Ele foi um dos discípulos, né, que acabou não ficando contente com a decisão de Nicéia, e aí o concílio ele é convocado novamente, mas agora por Teodósio. Né, que Constantino ele permitiu, né, ele emitiu um edito de tolerância permitindo que o cristianismo existisse dentro do Império Romano. Teodósio vai ser o imperador que vai oficializar, né? Em 380 ele oficializa, né, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí a igreja em 381 ganha poder, né? aí ela começa a receber subsídio do Estado. E aí algumas complicações. Né? Os desigrejados eles atacam essa questão. Né? Eles estão certos, eles não estão totalmente certos, né? Porque não justifica você deixar de participar da igreja, dizer ela se tornou institucional. A igreja necessita de ser institucional, porque você não tem como preservar uma confissão sem a instituição. Você precisa, né, de um grupo, você precisa de pessoas oficialmente, né, instaladas e ordenadas para aquilo. Né? Senão, aonde a autoridade vem de qualquer pessoa? Não tem isso. Né? Esse não é um princípio bíblico. Né? A autoridade ela vem por pessoas que foram designadas de forma especial para aquilo. Isso vem desde o Antigo Testamento. Né? Aí depois você tem, né, o concílio de Nicéia, de Constantinopla e o concílio de... Depois tem o concílio de Éfeso, 451, se eu não me engano, eu não recordo todas essas datas, eu recordo a ordem, que vai discutir a questão do Espírito Santo, né, do filioque, ou seja, procedente de. Né, primeiro que Nicéia e Constantinopla vai declarar que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, ele não é criado, mas ele é eternamente gerado do Pai, então ele não tem princípio de dias. Aliás, a figura de Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, né, justamente para falar sobre uma pessoa que não tem, né, então ele não pode ter sido criado. Agora, o problema era o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Ele também não é criado, ele não é uma força. Né? O arianismo vai novamente se levantar nisso, vai dizer que ele era uma força criada. Né? E aí, né, ele é pessoal. Tá? Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e isso precisou ser definido. Né? Então, a gente já tem aí, né, passando por Nicéia, por Constantino, por Efésio e agora por Calcedônia, né, toda a definição básica do núcleo fechado do cristianismo, que é a questão trinitária. Não existe hierarquia na Trindade, né? Isso é interessante, mas dentro da função de cada um, eles se submetem. Por exemplo, o Filho se submete voluntariamente ao Pai. Ele é igual em glória, em poder, em majestade, em substância. Mas na função dele, de Redentor, ele precisa se submeter ao Pai. O Espírito Santo se submete ao Pai e ao Filho quando ele é enviado. Mas ele é igual também, da mesma forma que o Filho é igual ao Pai. Os três são deuses e não existe hierarquia. Eu falei na aula lá sobre a pericorese, né, que é o estudo sobre o relacionamento das pessoas da Trindade. Isso vem por causa dos concílios. Né? Então, a importância dos concílios é isso. Né? Na Confissão de Fé de Westminster, que é um documento confessional que nós usamos, vai dizer que os concílios eles podem errar. Tá? E eles erram. Tá? Mas a gente também tem que entender que aí é um colegiado, então é mais difícil errar. Não estou dizendo que eles são infalíveis, tá?
Mas é mais difícil. Você tem um grupo de pessoas que estão imbuídos do estudo daquilo ali para poder decidir sobre certas coisas. E essas decisões elas precisam ter base bíblica. Então eles vão juntar os textos provas, né, os textos bíblicos provas, né, que são muitos, vão fazer exegese em cima deles e vão, né, definir, né, alguma coisa a respeito daquilo ali. Eu falei do teísmo aberto. Eu ia falar, acabei não falando. Que é uma coisa que já existe há algum tempo, mas ganhou força com o tsunami, né, que atingiu a Ásia e matou um monte de gente. O teísmo aberto vai dizer que Deus, por causa da liberdade que ele dá ao homem, ele abre mão de conhecer o futuro. E aí você tem vários problemas teológicos aí. Primeiro que o nosso tempo e o tempo de Deus são separados, né? O Cronos e o Kairos são coisas diferentes. Para Deus o nosso tempo não existe, né, da forma como a gente entende, né, o amanhã. Para Deus vê tudo no mesmo plano. Então a consumação de todas as coisas já aconteceu para Deus. Né? Como você assistir um jogo de futebol, né, ver a replay de um jogo, você já sabe o resultado. Né? Hoje o Brasil perdeu de 1-0 para o Camarões. Você pode assistir o replay do jogo, você sabe o resultado, mas você não viu o jogo, você não estava lá. Né? É a mesma coisa que acontece conosco. A gente está vivendo o nosso dia, mas o dia de amanhã, né, ele já foi construído por Deus. O Salmo 139, aliás, fala isso, né, de forma muito aberta e declarada. Mas aí você precisa formular uma resposta para o teísmo aberto. É uma coisa que surgiu agora, né? E você não tem esse problema lá dentro do período apostólico, mas a igreja precisa responder de forma teológica. Como é que ela faz isso? Ela vai reunir um grupo de pessoas que são conhecedoras de assuntos de exegese, de teologia sistemática, teologia bíblica, e eles vão sentar e vão trabalhar aquilo, uma resposta a esse tipo de posição. A nova perspectiva de Paulo, né, que aliás foi isso que eu falei, não teísmo aberto, né, a ANPP, é uma coisa que está ganhando, né, corpo hoje. Teologia da prosperidade, é verdade ou não? O pentecostalismo, né, de que forma se responde a isso? Existe ou não? Existe contemporaneidade desses dons espirituais? A gente precisa responder à igreja. A gente pode deixar, cada um pensa o que quer. Não pode, né, porque isso tem implicações lógicas, inclusive no culto. Né? Por exemplo, eu sou cessacionista, eu não creio que os dons extraordinários do Antigo Testamento, do Novo Testamento estejam em vigor hoje. Então, se de repente, durante o meu culto, levanta alguém e começa a falar em línguas, né, eu vou precisar tratar aquilo ali. Eu vou precisar explicar a igreja, eu vou precisar conversar com a pessoa. Né? Porque eu venho de uma linha que não crê nisso. Né? Eu assim, estou dizendo que eu não creio na questão extraordinária, Deus fazer extraordinariamente. Mas de forma como acontecia, né, no Novo Testamento, principalmente em Corinto, né, de forma ordinária, era uma coisa que existia no culto, eu não creio. Como é que a gente responde? Por meio dos concílios. Eu não posso simplesmente, como pastor, dar uma palavra e a minha palavra ficar valendo. Principalmente que eu venho de uma igreja que é conciliar. Né? A igreja presbiteriana é uma igreja única. Né? Então ela tem um concílio maior, aquilo que aquele concílio decide, todas as igrejas têm que cumprir. Se não cumprir, sofre disciplina, pode ser dissolvido, o pastor pode ser despojado, justamente para não ter isso. Mas é feito por um colegiado de muitos, de mais de 400 pastores, né, que vão se reunir ali para tratar dessa questão e dar uma resposta bíblica para a igreja. Essa é a importância dos concílios. Respondido. Expandido. Lembrando, galera, que nós estamos com o segundo bloco com o professor Flávio, reverendo Flávio Alexandrino. Eu chamo de professor, que ele é meu professor, então é o costume. Mas o reverendo, ele é pastor da igreja presbiteriana lá em Seropédica. E ele é escritor. Por ser o segundo bloco e a gente está tão familiarizado, a gente acaba dispensando como é que se diz? Os cumprimentos, tudo, as formalidades. mas a galera não sabe, né? A galera não sabe que é o segundo bloco. Às vezes as pessoas estão assistindo pela primeira vez, mas teve um bloco anterior, tá? Está disponível aqui no canal, é só ir lá. Acessa no nosso canal, no Facebook, no Instagram e no YouTube. O link vai estar aqui na descrição. Sim. E nós estamos falando a respeito da igreja e suas origens, a origem da igreja e suas práticas. Só que nós mesclamos um pouco porque a galera interagiu e fez perguntas que tinham a ver com a igreja, mas fugindo
do princípio do tema, né? Mas as perguntas são muito bem-vindas. Vocês podem interagir tudo, tá? Com perguntas. O professor aqui vai responder se ele quiser. Ele não é obrigado a responder todas, tá? Até porque a gente não está julgando ninguém, né? É um bate-papo. E esse bate-papo ele é para poder ajudar a fortalecer, a construir, a edificar vocês, a fé de vocês, tá? A nossa fé. E o intuito do podcast é justamente esse, tá? A gente trazer pessoas interessantes e capacitadas para poder responder algumas dúvidas que nós talvez não tenhamos no nosso dia a dia. E agradeço novamente, professor, por participar. Prazer. Bora, Marquinhos, a bomba é contigo. Vamos lá. Fazendo um salto aqui dos concílios para a reforma, você poderia falar um pouco sobre as reais motivações dos reformadores em fazer a reforma? Sim, boa. A gente não pode ser inocente e dizer que a reforma ela teve um viés apenas teológico-religioso. É claro que dentro da providência divina, as motivações elas foram usadas para um propósito, né? Mas você tem algumas coisas ali. Você teve pré-reformadores, pessoas que se levantaram contra a igreja, mas a reforma não foi levada adiante, como John Hus, né, John Wycliffe, né, que se levantaram contra algumas imposições da igreja, defendendo, né, a fé genuína, né, tentando se livrar das distorções trazidas pelo cristianismo. Lembrando que nesse período a gente não tem a divisão entre catolicismo e protestantismo, e lembrando também que a expressão católica significa geral. Tá? Então, de uma forma geral, né, nós somos católicos também, tá? Só que nós somos católicos protestantes, né? Então, uma vez eu falei na igreja, falando sobre a divisão dos livros, né, da Bíblia, a gente tem as cartas gerais, mas que eu geralmente chamo de cartas católicas, né? E eu falei sobre as cartas católicas, alguém pulou e se levantou, não, mas a gente não usa, né, a Bíblia católica. Eu falei, não, nem eu. Né? Mas você falou carta católica. Eu falei, não, porque são as cartas gerais, tá? A expressão católica significa geral. E aí você tem, por exemplo, a igreja se imiscuindo em coisas do Estado. A igreja tinha poder de tirar e colocar reis, né? Ela tinha influência, né, muito forte nisso. A igreja era poderosa, ela tinha terras, ela tinha dinheiro para pagar exércitos. Né? E ninguém queria isso. Você tinha um conceito de que você ou nasceria nobre ou você seria, né, uma pessoa que trabalha, que era lavrador, ou você seria um clérigo, né? Eram as únicas opções que se tinha. Então, se você nascesse uma classe, você não conseguiria ir para outra, né? Tipo a ideia hinduísta, né, de castas, né? E tinha o poder também de vender o pagamento do pecado. Eu vou falar sobre as indulgências. As indulgências. Né? A simonia, né, que é venda de coisas sagradas. Então, isso era complicado para os nobres, né? Você ter todo esse poder na mão da igreja. Você tinha questões políticas e geográficas, né, de domínio, que era interessante manter certo príncipe em algum lugar, por causa que aquelas terras interessavam a certa parte do clero. Você tem aí depois a questão social, né? Você nasce, né, nesses três instamentos sociais que eu falei, e você não tem como sair. Por quê? Porque de acordo com a igreja medieval, era a vontade de Deus. Tá? Se você nascesse pobre, era porque era a vontade de Deus. Se você fosse pobre, então você seria pobre para sempre. Você não poderia almejar. A igreja não é contra a pessoa enriquecer de forma honesta. A reforma é quando ela transforma a riqueza no seu Deus. Então, né, falar, o pastor falou de ficar rico, né, isso não é pecado. Não é pecado. Né, pecado é você enriquecer e transformar a riqueza no seu Deus, ou fazer isso explorando pessoas. Né? E aí, ou você virava nobre, né, que se casava com alguém que fosse nobre, ou você, né, viraria clérigo, ou você seria pobre.
né? Isso é uma das coisas, né? A reforma ela vai dar uma correção nisso. Por exemplo, o que acontece com Lutero, ele vai se levantar, né, e aí a gota d'água para ele vai ser a questão da venda das indulgências, né, estavam arrecadando dinheiro para poder terminar a igreja de São Pedro, né, que é hoje é onde o Papa fica, tá? Não é a sede, tá, do catolicismo. A sede do catolicismo é a colina de São Latrão, é na Itália também, mas não é no Vaticano. Tá? Mas hoje ele fica lá no Vaticano, justamente nessa igreja, né, com a qual estavam arrecadando dinheiro para construir. Então, um homem chamado Tetzel, que era um frei, ele estava vendendo indulgências e Lutero ele já se debatia com algumas realidades. Né? A princípio, ele era muito... Ele acreditava em muitas coisas que eram superstições, né? Ouvia um raio, achava que Deus estava brigando com ele, que ele tinha feito alguma coisa errada. Ele vivia se autoflagelando, né? Achando que tinha cometido algum pecado, né? Até que ele vai encontrar, né? Ele vai se centrar nas Escrituras, em contato com a Escritura. O texto principal que vai mover ele vai ser Romanos, capítulo 1, o verso 16 e 17, onde vai dizer que o justo viverá pela fé. Então, se ele vive pela fé, não pode ser pelas obras. Então, aquilo que a igreja estava pregando estava errado. Então ele já se debatia com isso. Quando ele sobe das indulgências, ele fala, vou reclamar com o Papa. Né? Só que ele não sabia que era o Papa que tinha mandado vender isso. Né? O Papa manda ele ficar quieto, ele se levanta, ele acaba sendo excomungado, ele rasga a bula de excomunhão dele, ele é convocado a comparecer na dieta de Worms, né? Na Alemanha. Né? E aí ele achou que ele ia conseguir se defender lá e o delegado de Worms disse para ele, não, a única coisa que a gente quer é que você se retrate. Ele não foi lá para se defender a ideia dele ou debater. Né? Ele foi lá para se retratar. Ele disse que não se retrataria, a não ser que ele fosse convencido pela Escritura, pela palavra de Deus. E que era contra a consciência você fazer alguma coisa, seria contraproducente você fazer alguma coisa contra a consciência. E aí, né, o negócio não fica bom, ele sabe que seria morto, né, e um príncipe, né, eu não recordo o nome dele agora, mas era um príncipe alemão, ele vai pegar Lutero e vai esconder ele no castelo dele, vai proteger ele. Literalmente. E aí ele começa a produzir, ele começa a escrever, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão vernáculo, né, porque a Bíblia era em latim, né, a versão de Jerônimo, lá em latim, a Vulgata Latina, né. E então ele passa a produzir para a língua do povo, para que o povo tivesse acesso, porque um povo sem orientação é fácil de controlar ele. Ele acredita em tudo que você fala. E isso socialmente, religiosamente, politicamente. E a ideia de Lutero era libertar eles. Então todos esses fatores acabaram contribuindo para que houvesse a reforma. Né? O príncipe não estava satisfeito com a intromissão, né, da igreja nos negócios, né, dos principados alemães. Né, principalmente aquele período em que o Império Alemão havia perdido a sua força, né, o Império Sacro Alemão, né, que era o Império Romano, né, agora tinha sido reduzido, tinha perdido sua força e eles não queriam essas intromissões. Então isso contribuiu. Tá? Não, a gente sabe que não é somente a questão religiosa, mas que Deus vai utilizar isso para promover essa obra, né, de reforma que Lutero vai conseguir, né, vai conseguir realizar. Né? Não porque era ele, mas porque Deus estava guiando e conduzindo ele para que ele conseguisse fazer isso. E é interessante, essa história é muito interessante, porque nessa época a igreja era do Estado, né? E quando Lutero é chamado a se retratar, porque ele enfrentou a igreja, aí ele rasgou a bula. Quando ele rasgou a bula, ele estava enfrentando o império. Ele estava correndo risco de morte. Aí por isso que ele foi sequestrado. Por isso que o príncipe leva ele para o castelo. Muito interessante, a história é muito interessante. E é justamente lá no castelo que ele vai compor o hino, né, Castelo Forte, que ele vai fazer uma analogia do castelo que protegia ele com aquilo que Cristo é na nossa proteção. A história da igreja é interessante. Nós vemos muitas coisas erradas, mas é porque a interpretação também era muito equivocada, né? Se nós conseguimos olhar para aquela época, o povo não tinha acesso à Bíblia e começou a ter acesso quando Martinho Lutero começou a
Eles tinham acesso por meio da magistratura da igreja. Somente a igreja podia ensinar a Bíblia. Então, nenhum padre tinha acesso à Bíblia, o baixo clero não tinha, só se o bispo, né, passasse para ele. Para ter ideia, o Miele d'Abiné, que foi um historiador, ele escreveu sobre a Reforma Protestante, ele vai dizer que um padre estava moribundo, estava à morte, um outro padre foi lá para fazer a extrema-unção, que é um sacramento católico, e ele pede, né, um exemplar da Bíblia, que estava na estante dele, quem nunca tinha lido. E ele começa a ler e ele lança, né, joga a Bíblia contra a parede e fala, ou isso não é a palavra de Deus, ou nós não somos cristãos. Porque ele percebeu que aquilo que a igreja fazia estava totalmente desconforme, né, daquilo que estava escrito na Bíblia. Né? Então, no final da vida, né, ele tem essa percepção, infelizmente. Acabou que o senhor não falou sobre as indulgências. Sim. Tetzel estava vendendo as indulgências para arrecadar dinheiro. Era um costume da igreja vender coisas sagradas. Né? Ele chamava de simonia, que era a venda de coisas sagradas. Eles vendiam lasca da cruz de Cristo. Né? Um historiador vai dizer que se juntasse todas as lascas da cruz de Cristo que foi vendida nesse período, dava para chegar na lua com a cruz. Né? O santo sudário, pedaços, né, do santo sudário, né, o manto que envolveu Jesus, espinhos da coroa, né, os pregos, os cravos, né, que foram colocados, né, e por aí vai. Né, pedaços do crânio, né, sangue, né, que tinha sido conservado. Pedaço do crânio, né, de quem? Dos santos. Né? Eles chamavam de relíquias da igreja. Né, e que tinham poder de transformar, de fazer milagres. Né? Até hoje existe uma ala da igreja que acredita, né, nessa parte. Rapaz. Mas... Pô, até fugiu a pergunta, tá? Quando falou pedaço de crânio, fugiu a pergunta. Faz o tema aqui, então eu lembrar. Fugiu mesmo. Eu tava... Quando eu falei da indulgência, eu tinha já um complemento. Sim. O que era indulgência? Os santos, né, dentro do conceito católico, não amplo, tá? Mas dentro de era um conceito majoritário, mas não era um conceito total. Dentro da Igreja Católica, eles creem que as boas obras dos santos, elas chegam no nível que é o suficiente e depois há um superávit de obras, né? Produziu mais do que precisa. O Vaticano, né, o Papa tem o poder de lançar a mão, né, dessas obras que estão excedendo e atribuir a pessoas que não têm obra. Por exemplo, eles faziam assim, você tem um pai que ele não se converteu, que ele não era cristão, que ele não queria saber da igreja, vivia uma vida dissoluta e ele morre. Olha, ele está no purgatório. Né? Mas tem como tirar ele de lá. Se você comprar a bula de indulgência, a gente pode atribuir obras a ele, ele sai do purgatório e vai direto para o céu. E a pessoa lá sofrendo, achando que o pai está em sofrimento, porque eles colocavam um terror sobre essa questão do purgatório e do sofrimento. E a pessoa ia lá e comprava. Né? Então a pessoa recebia, né, lá um documento dizendo, né, que foi atribuído obras àquele parente, né, aquele ente querido que havia morrido e não tinha obra suficiente. Né? Criança que morreu sem batizar, né, fica no chamado limbus infantum, que era um lugar, né, que não é nem o purgatório, mas também não é o céu. Né, como ela não foi batizada, ela morreu pagã. Então é necessário atribuir obras a ela para que ela saia do limbus infantum e vá para o céu. Então eles ganhavam dinheiro, as pessoas compravam isso, acreditavam nisso. Né, e Lutero achou, né, já era o que faltava para entornar As 95 a taça da ira. A indulgência ela foi implantada porque a igreja precisava de dinheiro, né? Eles queriam terminar a obra lá da igreja de São Pedro, né? Que, aliás, né, toda ornamentada em ouro. Tem uma passagem na história que fala que Tomás de Aquino esteve lá visitando e o Papa levou a ele e mostrou para ele toda a riqueza da igreja. E falou assim, está vendo, Aquino? A igreja hoje não precisa mais dizer como Pedro e João, ouro e prata não tenho. Aquino virou para o Papa e falou assim, mas também não pode mais dizer ao paralítico, levanta e anda. Porque como ela se vende as riquezas, ela perde o poder. Verdade. E fala um pouco para a gente aí da dança dos papas. Assim, foi uma coisa, a ideia de se ter um papa foi uma coisa quase que natural. Né? Você tem Papa tem quer um dizer pastor, papai, né? você tem um pastor que ele está numa cidade importante. Né? Você tem um pastor que está na igreja de Roma,
capital do Império Romano. Então ele acaba sendo uma referência. Daí ele se transformar num pontífice, né? Ou seja, o guarda da ponte, né? Porque aí vai dizer que a interpretação da chave de Pedro, em vez de ser a disciplina, é a questão da excomunhão total. Então ele tem a chave para deixar você passar, ou seja, pela ponte, ou tem o poder para te barrar, que você não passe. Mas e Jesus? Né? Hã? E Jesus? Não, mas ele era o representante, ele é o vigário de Cristo, né? E aí é o substituto de Cristo, onde vem a expressão vicário, né? Que é o substituto. Ele é o vigário de Cristo, né? O Papa é o vigário de Cristo, tá? Então não é pouca coisa. Então Pra aí eles, você né? pegar o bispo de Roma e transformar ele num superbispo foi rápido. E daí você tem aí uma tradição papal, né? Daquele que é o bispo daquela igreja, ele é o Papa, né? Ele é o pai do cristianismo, ele é o pai das igrejas, né? Mas só que isso vai passar por questões políticas, vai passar por questões pessoais. Você vai chegar a um ponto da história que você vai ter dois papas, né, vivendo junto, né? Um papa em Avignon, né, na França, outro papa em Roma. E um vai excomungar o outro. Eles foram eleitos democraticamente, os dois, mas por políticas diferentes. Por alas diferentes da igreja. E daqui a pouco um excomungou o outro, é mó doideira. Assim, existem muitas passagens assim, vergonhosas, né, do cristianismo, trazido principalmente por essa ideia de poder, de hierarquia, né, na igreja. Bora, Marquinhos, contigo. Vamos lá. Agora ainda sobre Lutero. Você poderia falar um pouco sobre o lado oculto de Lutero? Porque sei que ele teve algumas atitudes não cristãs com camponeses. A gente falou um pouco sobre isso no outro bloco, né? Mas como é uma pergunta... Sim. Ele incentivou a questão de perseguição aos anabatistas, né? Eram hereges, né, pela doutrina deles, a gente não tem, né, dúvidas com relação a isso, mas, né, você fechar os olhos ou incentivar a questão da morte, né, deles, o extermínio, né, porque eles foram perseguidos até o extermínio, né, por causa de posições, né, religiosas, é complicado, né, isso é uma mancha, né, isso é uma mancha na vida dele. Assim, todo homem, né, tem um ditado católico que diz que todo santo tem um pé de barro, né, e Lutero tinha o dele, né, Lutero tinha os pés de barro dele, né, e um deles era esse, né, era a questão de achar que justificava a morte, né, dos inimigos religiosos, porque destoava daquilo que se acreditava, porque esse era o mesmo conceito que o catolicismo tinha por meio da Inquisição, né, você mata os hereges. Tanto que John Hus, ele não foi queimado como os hereges deveriam, ele foi enforcado. Quando chegou um delegado da Igreja Católica lá, da Inquisição, e falou assim, cadê o John Hus? Ele foi enforcado. Não, herege é queimado. Ele teve que ser desenterrado e queimado, porque esse era o padrão para os hereges, né? Então, assim, quando ele autoriza isso, quando ele faz isso, quando ele promove isso, tá? Ou se ele fecha os olhos, né, aí você tem alas da história que vão defender uma coisa, defender outra, igual a questão de Calvino e Serveto, né? Calvino foi líder em Genebra, na Suíça, né, e depois ele foi expulso da cidade, depois ele foi convidado a voltar, mas ele já não era mais líder. Foi quando Serveto foi queimado. Aí vai dizer, Calvino ordenou a morte de Serveto. Isso é mentira, né? Mas tem gente que usa isso, ele estava lá, né, nesse momento. Aí eu não sei se ele consentia, porque eu não estava no coração dele, mas ele não tinha como poder nem de mandar fazer, nem de mandar parar, né? Ele já não era mais o líder ali, ele estava lá para ajudar na questão da administração. Mas muita gente vai atribuir isso a ele, né? E outros, né, que fizeram coisas estranhas, né, com relação a defesa da religião, mas aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado para não julgar eles com o conhecimento que a gente tem hoje, né, de humanismo, né, de valorizar a questão do ser humano, né,
A gente não quer a morte daqueles que pensam diferente da gente, pelo contrário, a gente quer que eles vivam cada vez mais para que tenha mais oportunidade de a gente pregar o evangelho para eles. Né? Então, isso que eu ia perguntar ao senhor. Como é que eles viam, né, cara, a questão de amar seus inimigos? Eles não... Olha só, eu vou falar uma outra coisa polêmica aqui, tá? Sobre a questão da pena de morte. A pena de morte ela é bíblica, está lá em Romanos capítulo 13, fala sobre a espada do Estado. Agora, perguntar, você é a favor da pena de morte? Depende. Filosoficamente, sim. Né? Porque ela é divina. Né? Ela está lá, ela está explícita lá. Né? Eu não posso ignorar a parte da Bíblia simplesmente porque não é conveniente para mim. Eu não posso fazer isso. Agora, será que nós temos justiça suficiente, adequada, né, honesta, para julgar pessoas para isso? Porque nos Estados Unidos, de vez em quando, acontece. Pessoas viram a público pedir perdão porque executou pessoas, né, e depois veio a descobrir que aquela pessoa não era culpada por aquilo. E aí, depois que você matou a pessoa, já era. Né? Então, eu não sou a favor nesse sentido, tá? No sentido prático, porque a gente não tem justiça apropriada para que isso aconteça. Mas era o espírito da época, né? Era a forma de se pensar da época, em que as pessoas, né, os líderes, né, você está numa guerra, o teu inimigo foi capturado, você executa ele. Hoje não, hoje você não pode nem atirar no paraquedista que está soltando, porque é crime de guerra. Você tem que esperar ele tocar no solo. Né? Que se você atirar enquanto ele está soltando, você cometeu crime de guerra, você vai ser julgado pelo tribunal de Haia, né, por causa disso. Né? Então, a gente tem uma outra ideia, né, outro conceito de humanidade e de civilidade. Mas naquela época não tinha. Você tinha o escravo é tratado na Bíblia, como se trata o escravo. Né? Mas com o avanço, né, do cristianismo, porque ele avança, né, ele vai crescendo, né, a gente vai entendendo que a gente não pode, né, tratar uma pessoa, né, abaixo, né, do conceito humano. Ele é um ser humano. Ele tem uma dívida com você, ele precisa pagar essa dívida. Tanto que hoje, você não pode, né, constranger ninguém por causa de dívida. Se uma pessoa ligar e te ameaçar, te constranger, te fizer passar vergonha, se uma pessoa na rua chegar, você está me devendo, seu caloteiro. Você está devendo ela, mas ela cometeu um crime. Né? É constrangimento, ninguém pode ser constrangido por dívida. Mas um tempo atrás não, você tinha agiota, ainda tem hoje, mas não é tanto como se tinha. O cara ia na tua casa, quebrava a tua perna, teu braço, levava tuas coisas, entrava na tua casa. Né? Você pode atirar nele se ele entrar na tua casa, ele cometeu crime de violação, né, de domicílio. Né? Se você tiver arma, agora ele tem que cair para dentro da tua casa, né? Se ele cair lá fora vai ser difícil para você explicar. Né? É claro que não se deve chegar a esse extremo. Né? Mas é porque você tem uma outra consciência sobre a questão, né, de civilidade, de humanidade. Eu não posso pegar esse pensamento e jogar lá naquele período e achar que eles tinham que pensar assim. Né? Não tem como. Né? Você tem ali o espírito da época, chamado de espírito da época. No espírito da época, naquela época, herege morria. Tanto faz se era católico ou se era protestante. Pior ainda se não fosse nenhum dos grupos, porque era perseguido pelos dois, como aconteceu com Serveto. Serveto foi preso, né, por um grupo que era de protestantes, em Genebra, mas ele estava já condenado à morte pela Igreja Católica por heresia, ele era o médico. Né, a Igreja Católica, se pegasse ele, matava ele. Ele acabou morrendo na mão dos protestantes de Genebra. E aí, Marquinhos, perguntas? Acabou? Acabou. Professor, graças a Deus, né? Porque foi bastante pergunta, hein? Bastante pergunta. Professor, então, por hoje nós estamos encerrando, tá? Gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? A participação. Obrigado, Gustavo, Ricardo Goiaba, Clodoaldo, galera toda que participou aí. Marli, obrigado. Mas quem é? Para não esquecer ninguém. Marli. Galera toda aí, muito obrigado pela participação. Tá? São vocês que fazem o nosso podcast ficar especial. Professor, obrigado pela presença novamente. Tá? As portas estão abertas. Quando o livro chegar até o senhor, está aberto para o senhor divulgar aqui. Tá? Com certeza. E é muito bom conversar com o senhor fora da sala de aula, porque o senhor tem muito a acrescentar para o nosso conhecimento. E aí, Marquinhos? Foi um prazer realmente te conhecer. O Fábio já te conhecia, mas foi um prazer enorme. Só veio acrescentar nas nossas vidas e bombou o chat também. Né?
Quero agradecer o convite, né? Para mim foi uma experiência nova, nunca tinha participado de um podcast. Agradecer também aqueles que participaram, né? Muito bom, né? Pessoas, né, de forma respeitosa fazendo as perguntas, podiam até estar discordando, mas foram assim respeitosos. Isso é bom, isso ajuda a gente na civilidade. A gente já vive um mundo tão polarizado, né? E quando a gente pode discutir as ideias, isso é bom, né? Acrescenta, né? Eu não sou o dono da verdade, então eu posso sempre aprender, né? Isso é algo maravilhoso que Deus deu para a gente, né? Só duas pessoas que não podem mudar de ideia, né? O louco e o morto, né? E por enquanto eu não sou nenhum dos dois. Graças a Deus. Eu já ia esquecendo, Glauco e Dalila. Obrigado. Galera, estamos finalizando mais um podcast. E aí, Marquinhos? Agora fechou. Agora só na próxima semana. Até a próxima, então. Boa noite, fica com Deus. Boa noite.